Primeiro, bom dia, pessoal, né? Obrigado pela presença de vocês aí. Então, obrigado por a gente poder compartilhar aqui, enfim, alguns conhecimentos. Quero começar primeiro agradecendo o Ramon pelo convite, agradecendo ao Mestre GP pela existência, né? Acho que conheço o Mestre GP aí desde o ano de 2015, então já tem alguns anos que eu venho trocando alguns conhecimentos com a galera. Então vamos seguir aqui, que acredito que o que a gente mais espera mesmo é, enfim, se conhecer e trocar experiência. Antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho quem sou eu, né? Acho que é importante que a gente se conheça, para além dessas experiências profissionais. Ultimamente eu me defino muito mais como o pai da Elis. Minha filha tem 3 anos de idade e acho que desde quando ela nasceu, a minha vida tem sido outra, né? Então, gerir este projeto, ele tem um certo grau de complexidade, né? Mas, para além disso, também eu sou apaixonado por andar de bike e correr. Caso vocês tenham aí grupos de corrida e grupos de pedal, me convidem, super aberto a convites, tá bom? Sou do interior da Bahia e moro aqui em São Paulo há muito mais do que 10 anos. Essa conta é um pouco difícil de fazer, mas tem um pouco mais de 10 anos. Bom, também sou esse profissional, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, concluí o curso ali no final do ano de 2015, trabalho com gestão de projetos desde 2015, né? Então, iniciei na carreira como estagiário, acho que, enfim, foi um choque, porque não existia, não conhecia gestão de projetos ali na faculdade, não conhecia gestão de projetos dentro das experiências que eu tinha ali no passado, e aí surgiu um estágio e, enfim, iniciei. Aqui um pouquinho de por onde eu trabalhei, enfim, de onde vem essa minha experiência. Como eu comentei, eu comecei como estagiário na profissão e comecei lá na Rap Brasil. Foi uma das maiores escolas, né, da minha vida, assim. Aprendi com pessoas que eu carrego uma admiração ainda até hoje. Então, por isso que vocês devem conhecer o Mamu, é professor aqui no Mestre GP, a Paty, a Joyce, enfim, são pessoas maravilhosas. Aprendi muito com elas. Depois passei pela JUSC, fiquei 2 anos, iniciei como analista e aí saí como coordenador. Fui trabalhar com gestão de projetos de pesquisa de mercado, uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito. Essa experiência foi na Consumoteca. E aí cheguei num lugar de, caramba, o que que eu posso fazer, né? Para onde mais eu posso ir aqui? E aí eu fui para a Croton e fui trabalhar como PO de produtos digitais. Já não fazia tanta gestão de projetos. Você não deixa de fazer, né? Porque quem faz gestão de projetos faz automaticamente, você vai fazendo isso na vida, mas ali as principais entregas não eram do escopo da gestão de projetos. E aí, um pouco depois, voltei a ter contato com o pessoal lá da Rep, que já estava na DPZ, e eles me fizeram esse convite, e eu falei, nossa, voltar a trabalhar com essa galera numa das agências mais admiradas do cenário aí do mercado de publicidade, com certeza vou. E uma curiosidade é que eu iniciei na DPZ-IT, agora DPZ novamente, eu iniciei um pouquinho antes da minha filha nascer, né? Então, iniciei ali no dia 10 de junho de 2019 e a minha filha nasceu no dia 30 de junho. Então, assim, foi um lugar de muita confiança, né? De muita parceria. Foi, inclusive, muito difícil sair, né? Hoje eu estou na Flash, como o Ramon comentou, tem um ano e alguns meses que eu estou na Flash. Estou liderando um time de gestão de projetos dentro de branding, né? Então, tenho aí 5 pessoas no meu time. A gente cuida de todos os projetos que entram para brand. A gente também cuida de todas as comunicações que vão para redes sociais, enfim. Tudo que vocês conhecem, que vocês veem de comunicação aí sobre a Flash, passa pela gestão de projetos do meu time. E aí, vamos falar um pouquinho sobre comunicação e gestão de pessoas, né? Eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho do que eu enxerguei, do que eu fui analisando com esses anos de experiência e que era fator comum, né, dentro de todas as operações, independente se era uma agência, se era uma empresa, se era uma empresa de pesquisa de mercado.
o que eu encontrei, né, de problema, e acho que se eu pudesse fazer uma lista desses problemas ali, o que estaria no top 3, com certeza, era um problema de comunicação. E aí, quando eu falo de problema de comunicação aqui, eu não estou falando da comunicação em que a gente senta, né, que a gente pega, separa aquele time para pensar na mensagem, para pensar no formato, se vai para a TV, se vai para o impresso, não estou falando disso, né? Eu estou falando com o que principalmente os gestores de projetos se deparam no dia a dia, são os problemas de comunicação comum, da interação do ser humano, da minha interação com os outros times, da minha interação com o meu time, da minha interação no dia a dia. E aí, acredito que muitas outras pessoas também tenham passado por isso. A gente sempre tem as chamadas palavras trocadas, as confusões de briefing, as confusões do dia a dia, e observando todos esses cenários por onde eu passei, por todos os locais em que a comunicação sempre teve um gargalo, sempre teve um probleminha ali, eu comecei a perceber que esse grande problema, ele é nosso, nosso como pessoa, né? Nosso como ser humano. Porque a gente parte de um princípio para se comunicar de que a forma, né, que a gente fala, ela está correta. E está tudo bem, né? Até certo ponto está tudo bem. Mas a grande questão é que a gente acredita que ela está correta porque ela é boa para a gente, porque é a forma com que a gente entende. Então, um exemplo, como eu estou conversando aqui com vocês, como eu estou expondo aqui o conteúdo, é a forma com que eu acredito que, se eu estivesse assistindo essa palestra, ela estaria clara para mim, né? Então, a gente se comunica partindo do princípio, né, que esse formato, ele é efetivo, porque estamos entendendo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não funciona dessa forma porque as pessoas não partem do mesmo lugar, né? E aí eu quero trazer um exemplo prático, né? Que, enfim, diz respeito também a minha história, né? Diz respeito um pouco quem eu sou. Eu acho que se a gente olhar para o nosso passado, e talvez algumas pessoas já tenham feito essa reflexão, em algum momento na sua vida, não vida profissional, você pode localizar, né, em algum momento da sua vida, ações que você fazia e que dizem muito hoje sobre a sua carreira e sobre o profissional que você é, né? O exemplo que eu quero dar para vocês é quando eu olho para o meu passado e me vejo fazendo a minha primeira gestão de projetos. Quando eu comentei lá atrás, eu sou do interior da Bahia, né? E o meu pai, ele tinha uma plantação de abacaxi. E aí, né, chegou a época de colher esse abacaxi, precisava de uma pessoa para coordenar essa colheita, né? E eu não sei se vocês têm essa ideia, mas a colheita do abacaxi é assim: você vai ter as pessoas que entram lá na plantação, pegam esse fruto, colocam num cesto que está na cabeça de uma outra pessoa e leva isso para o caminhão. Só que todos esses frutos, eles precisam ser contados um por um. Então, você precisa de uma pessoa ali em cima do caminhão coordenando essa contagem, a chegada desse fruto. E não tem somente um coletor, você vai ter ali 10, 15. Então, tipo, enquanto chegou um aqui e está contando, a contagem iniciou do um, pode estar chegando um outro, de onde essa contagem vai começar. E você não pode deixar uma pessoa ali em pé com um cesto de fruto na cabeça. É pesado, né? Não é legal. Então, eu olho para o meu passado e eu me vejo fazendo essa gestão de projetos. É o primeiro projeto que eu fiz gestão na minha vida, e que eu tive que gerir comunicação, eu tive que fazer gestão de tempo, né? E aí eu olho para essa minha experiência e eu penso, como que eu, a partir deste lugar, né, a partir dessa experiência, posso achar que a forma que eu me comunico, né, os elementos que eu utilizo na minha comunicação, eles são universais, né? Eu venho lá do interior da Bahia, eu tenho essa experiência, eu passei por outros lugares, eu moro num outro canto da cidade, né? Então, assim, o grande problema que eu sempre encontrei, que eu sempre, e aí desde estagiário, tá? Então, e não somente falando de briefing, não.
É a comunicação mesmo ali, falada, rápida. Eu preciso conversar com o meu chefe, preciso começar a conversar com alguém de um outro time, né? Então, como que eu, com essa experiência, posso ter a pretensão, né, achar que o que eu estou falando é compreensível para todo mundo, né? E aí a gente chega, pelo menos eu, com a minha experiência, cheguei e consegui diminuir muitos gargalos, né, dentro do que eu tenho lidado com comunicação, a partir da hora que eu olho para o outro e entendo que o outro não tem as mesmas experiências que eu, o outro não parte do mesmo lugar e não está no mesmo estado de espírito, né? Aí eu quero abrir um parêntese que é, a gente não vai ou não precisa se tornar especialistas no outro. Aí é outra profissão, aí é psicologia, aí é terapia, recomendo, né? Bom, eu acho que recomendo para gestão de projetos, é importante a gente fazer terapia, mas aí não, o que eu estou falando é, quando você traz essa informação, quando você tira essa informação do inconsciente e você traz para o seu consciente, você traz para a racionalidade de, pera lá, quando eu vou aqui conversar com uma outra pessoa, eu preciso lembrar que tem uma outra pessoa, eu não só jogo essa comunicação para fora, você pisa no freio um pouquinho, você reorganiza essa informação e isso facilita, né? Isso faz com que a comunicação, enfim, flua de uma forma mais fácil, né? Então, quando eu olho para a comunicação, quando eu vejo como um dos principais problemas de operação, né? Eu entro muito nesse assunto e eu pratico isso muito com o meu time, que é onde eu queria chegar aqui agora. Que aí é isso, você avançou na carreira, né? Normalmente você faz esse avanço, ou quando você recebe um time, não é porque você se tornou e foi identificado ali como um bom gestor, né? Você não fez, putz, vou aqui fazer um curso de gestão de pessoas e vou ganhar um time. Não. Acredito que 99% das experiências com quem vai recebendo pessoas, né, e vai ganhando um time, parte do lugar de a minha demanda subiu, né? Eu já não consigo sozinho entregar esse projeto e eu preciso de alguém. E aí vão chegando essas pessoas. E essas pessoas vão chegando e você vai ficando feliz, você vai ficando alegre. E aí você conversa com seu chefe e fala: libera todos os projetos que eu falei que eu não ia conseguir, porque agora eu vou conseguir, sabe? Sabe aquele projeto daquele novo site lá que você falou que era para fazer e que eu não ia conseguir pegar agora, porque eu já estou fazendo o rebrand da marca aqui? Libera que eu vou dar conta. Quando eu penso nisso, eu lembro desse moço aqui, desse programa, né? Que é basicamente o cara ali se apresentando, e acho que era cara, as meninas, e fica um negócio de vai ou não vai? Acho que vai dar certo, né? Na verdade, não dá, né? Não dá muito certo, porque se você já tinha a complexidade, né, de gerir os seus trabalhos, de gerir a comunicação desses seus trabalhos, você passa a ter nesse time uma complexidade um pouco maior, né? Que é tanto gerir as suas entregas, porque você não deixa de gerir aquilo que você tem para entregar, você não deixa de fazer gestão específica de um projeto, né? Aí você tem que gerir as entregas desse time, você tem que gerir esse time, porque aumenta o volume de pessoas se relacionando, aumenta a comunicação, só um minutinho que está travando aqui, aumenta o volume de informações transacionando, aumenta a complexidade dos projetos, você aumenta a sua régua em cima daquilo que você está entregando, né? E o que fazer, né? Quando a gente entra, quando a gente pensa nessa complexidade de gestão de pessoas, né? Aí eu avanço um pouquinho e também fui criando alguns métodos, fui pensando em algumas formas, e eu tenho meio que um manual de sobrevivência, né? Eu criei uma fórmula que eu vou aplicando, ela não é uma fórmula de 100% de sucesso, porque a gente não pode esquecer que a gente tem um elemento pessoa, né, ali do outro lado, e que isso sempre vai fazer com que essa fórmula mude, mas aí eu trago um pouquinho do que eu costumo aplicar junto com o meu time, junto das operações em que eu passei, enfim, que eu costumo trabalhar. Então, olho para o que eu já falei sobre comunicação, né? Ter todo o cuidado na comunicação, entender que esse outro que está ali do outro lado
recebe essa informação de uma outra forma, todo este cuidado de comunicação, mais as parcerias, e acho que aqui, quando a gente pensa em gestão de pessoas e de comunicação, é muito importante, como gestor de projetos, a gente entender que a gente precisa de parceiros e criar parcerias e criar essa relação de parceria com outras áreas. A gente tem muito claro isso, que a gente não entrega nada sozinho. A gente precisa dessas outras áreas. Hoje, quando eu penso em gestão de pessoas, a principal área em que eu peço quase que socorro e que eu firmo essa parceria é o RH. E por que o RH, né? Porque, assim, as outras áreas que a gente está trabalhando junto, normalmente elas já estão envolvidas no mesmo problema, já estão envolvidas com aquelas pessoas que você precisa ter uma outra visão. A informação que você pode coletar delas ali é muito importante, mas o RH, ele tem todo esse conhecimento de pessoa, né? É uma área 100% voltada para pessoas. Ele tem todo esse conhecimento cultural da empresa, porque é uma área que está sempre martelando, está sempre em contato com isso, está sempre buscando formas de fazer com que, principalmente em tempos de home office, que essa cultura ela seja horizontalizada e entendida por todos, né? E ele tem o que eu acho, assim, acho que é o grande ganho dessa troca, ele tem o contato com todas as outras áreas, com todos os outros times, de uma forma um pouco menos enviesada. Então, aquilo que é uma boa prática, aquilo que acontece, inclusive, de ruim também, dentro de um outro time, o RH sabe. E o RH faz um filtro. E ele pode trazer essa visão, ele pode trazer essa experiência para você de uma forma que você não está conseguindo ver, porque você está dentro do problema, você está entregando outros projetos, você está fazendo tudo, né? Está fazendo essa orquestra tocar. Então, a gente faz muito isso, e eu tenho feito muito isso dentro das experiências, que é não somente acionar o RH quando eu tenho que abrir uma vaga, quando eu tenho que desligar uma pessoa, quando eu tenho problema de folha de pagamento, não, né? A gente mantém conversas constantes, conversas frequentes com eles, né? Para que a gente possa juntos tanto se desenvolver como gestores de pessoas, né? Como também entender o que a empresa em si, para onde que essa empresa, para onde que as coisas estão sendo direcionadas. Então, quando eu penso em parcerias, quando eu penso nessa fórmula, né, esse é um dos elementos que não pode faltar. Então, é uma boa comunicação, é entender que esse outro, ele não parte de onde você partiu, é entender que essa pessoa, independente, pode ser que essa pessoa, ela só tenha simplesmente pegado um dia caótico de trânsito. Quem está em São Paulo sabe, né? Essa semana chuvosa aí que a gente não teve tempo nesse início de primavera, tirar uma roupa de frio, né? A gente sabe como que as coisas estão e como isso influencia no dia a dia. Então, trabalhar a comunicação, trabalhar essas parcerias, porque essa comunicação bem trabalhada também, ela te ajuda dentro da gestão do seu time, né? Deixar claro as informações, entender para onde que as coisas estão indo, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre essa questão direta do time, mas acho que dentro dessa fórmula que eu chamo lá, fórmula de sucesso, né? É bem importante essa questão de comunicação, essas parcerias e as ferramentas, né? A gente não tem como hoje não olhar e não se apropriar dessas ferramentas. É importante que seja uma planilha, né? Até hoje eu ainda olho e falo, putz, vamos fazer uma planilha aqui e vamos mapear, cria 2 colunas, vamos preencher. Ferramenta é aquilo que a gente utiliza como suporte para resolver um problema, né? Tanto resolver um problema, mas para guardar informação, mas usar a ferramenta para que a gente também não fique só dependente daquilo que está na nossa cabeça e a gente sabe que não dá tão certo, né? Então, pratique uma boa comunicação, utilizar os times como parceria, indico principalmente a gente conversar e ter uma troca mais efetiva com o time de RH, utilizar a ferramenta para documentar, para facilitar o processo. É uma fórmula de sucesso. Não vou dar 100% de garantia, mas eu acho que a gente consegue aí atingir uns
80%. E aí eu quero, a partir daqui, chamar um pouco essa discussão para o que a gente faz de prático aqui na Flash, né? E que são métodos, que são formas de aplicação e que são formas de trabalho que eu acredito muito e que, assim, apesar de um ano e pouco na empresa, a Flash também é uma empresa nova, né? Uma empresa aí de 2019, enfim, a gente vê muitos ganhos, a gente vê muitos resultados. Então, aqui na Flash, eu trouxe dentre as práticas que a gente costuma fazer, eu pincelei, peguei duas que são as principais, né? Que a gente acredita e que a gente pratica com bastante força, né? Com bastante comprometimento, que é o mapa de sentimentos e o plano de metas, né? O mapa de sentimentos, a gente utiliza uma ferramenta que nos dá suporte para fazer isso, mas basicamente a gente, com uma frequência determinada, mede o sentimento dessas pessoas, de todas as pessoas da Flash, enfim, da diretoria, todas as pessoas da Flash estão cadastradas, todas as pessoas da Flash têm esse mapa e recebem uma comunicação para fazer essa medição com a frequência determinada. E aí, a partir daqui, você consegue não olhar somente para esse profissional como pelo viés da entrega dele, né? Se ele entregou o cronograma, se o projeto dele deu problema, não deu problema, se a operação que ele está cuidando está fluindo, não está fluindo. Não, você olha para essa pessoa como uma pessoa, né? Que tem uma vida para além do trabalho, que tem uma vida pessoal, porque a gente já não acredita tanto naquela separação entre vida pessoal e vida profissional. As coisas, elas estão juntas, é uma única pessoa e as coisas vão acontecendo. Então, você começa com uma frequência muito bem determinada, entender como essa pessoa está se sentindo, onde ela tem encontrado dificuldades, seja na vida pessoal, se ela está com problema pessoal, ou seja num projeto específico. E aí ela pode, enfim, através de alguns indicadores lá, direcionar se ela quer fazer alguma mudança, se ela está precisando de alguma ajuda, simplesmente se ela quer desabafar. Como eu comentei, a gente utiliza uma ferramenta para fazer isso e, enfim, só quem tem acesso a essa ferramenta é o líder direto dessa pessoa e o RH. Então, isso é muito claro para todo mundo. A gente, então, cria um ambiente de segurança, cria um ambiente onde a pessoa se sente confortável para conseguir falar, se sente confortável para conseguir expor, né? E aí a gente vai mapeando quando a gente recebe essa notificação do que foi colocado ali, né? Porque toda vez, independente do que a pessoa coloca, a gente recebe essa notificação e a liderança tem um comprometimento de validar o que foi colocado, inclusive quando a gente não só recebe ali um sentimento, um emoji, alguma coisa assim, a gente se questiona, tá, mas será que é só isso? Vamos ali investigar. Será que não tem alguma outra coisa? Principalmente, aí eu reforço essa questão, por estarmos no home office. Você não está toda hora mais no olho a olho com a pessoa, né? Você não percebe muito ali se ela está triste, entra nas reuniões com a câmera fechada, você não sabe. Então, é muito importante, a gente fica muito de olho em cima disso, né? Aí a segunda prática que a gente faz aqui é a questão do plano de metas, né? Plano de metas, a gente não somente pensa ele como essa ferramenta estratégica e a longo prazo, que vai ali dentro dos períodos de promoção, enfim, que vai nortear, mas traz um pouco mais para o tático mesmo, traz um pouco mais para o dia a dia. A gente chama até de plano de metas e planos de objetivos, né? Porque quando a gente fala somente metas, fica parecendo muito da empresa para o funcionário. Quando a gente olha também para o plano de objetivos, é do funcionário também para a empresa, é do funcionário para o funcionário, porque a gente, com esse papel de liderança, com essa responsabilidade de gestão de pessoas, a gente tem que fazer convergir, né, os objetivos do time, os objetivos da empresa, mas não pode esquecer dos objetivos de quem está no seu time, porque os objetivos do time é diferente dos objetivos daquela pessoa, né? Eu, como liderança, tenho objetivos claros para o meu time e os objetivos daquelas pessoas podem estar alinhados, podem ter outras
enfim, pode ir para outros caminhos e por aí vai. Então, esse plano de metas, ele sai a partir do mapa de sentimento e a gente começa a entender principalmente o que motiva, desmotiva essa pessoa, para onde ela caminha, né? E aí você consegue traçar metas e objetivos mais claros. Então, eu tenho casos, sei lá, de alguém do time que cuida de área específica, talvez produção de performance, produção de impresso, e aí você entende através do sentimento ali que essa pessoa não está tão feliz, tem alguma coisa que está segurando. E aí você, com a periodicidade também definida, você vai sentar e conversar sobre as metas e objetivos dessa pessoa, entende que basicamente ela está saturada de ver aquilo e ela quer aprender outra coisa, ela quer aprender a fazer cronograma, ela quer aprender a fazer outro tipo de entrega. E aí você fala, tá, o objetivo da minha equipe, o meu objetivo como gestor é projetizar ainda mais o meu time, é fazer com que os projetos tenham todos eles o seu cronograma, todos eles a sua documentação. Poxa, então acho que aqui tem um objetivo pessoal que casa com o meu objetivo de time, o meu objetivo para o meu time, e casa também com o objetivo da empresa, porque eu vou acelerar a saída de projetos, eu vou organizar melhor o trabalho das áreas, né? Então, assim, o plano de metas combinado com o mapa de sentimento, né, tem nos norteado muito bem quanto à gestão de pessoas, quanto à gestão dos times, né, junto com aquilo que eu comentei da comunicação, que é você poder sentar, criar um ambiente seguro, criar um ambiente onde esta pessoa ela se sinta confortável para conversar, se sinta confortável para expor questões, as questões que estão ali, tanto deixando ela triste, quanto também deixando feliz, porque a gente também não pode só trabalhar por... A gente também não pode, a gente não trabalha somente por esse viés da tristeza, né? Que é o viés de o que está te incomodando, o que está te incomodando. Tá, beleza, você resolve o que está incomodando. É muito importante que a gente resolva o que incomoda, mas é mais importante que a gente observe também o que motiva, né? O que faz com que essa pessoa, inclusive, trabalhe sorrindo, trabalhe, puxe novos projetos. O que faz, né? Como descobrir isso? Porque também, na maioria das vezes, essa ação, esse indicador aqui, do indicador do lado bom, pode ser o plano que você precisa, né, para aplicar onde tem algo ruim acontecendo, onde tem uma situação que você precisa corrigir, né? Então, é basicamente isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Eu queria trazer muito isso sobre comunicação, essa comunicação que é do dia a dia, que é a comunicação não planejada, né? Que é como a gente fala com o outro, como a gente se prepara para conversar com o outro e entende que o outro não parte desse mesmo lugar de conhecimento que você, né? Então, trazer isso para a racionalidade, trazer isso para um campo em que a gente use de uma forma em que facilite as relações, e principalmente no cenário atual pós-pandemia, onde a maioria das empresas aí tem ou estão 100% em home office ou estão parte do tempo, né, em home office, e como trabalhar isso com um time, né, que aí multiplica por 57 os nossos desafios, né, como utilizar as ferramentas do dia a dia, né, para a gente também ter um histórico, para a gente também conseguir dar liberdade para essas pessoas, dar segurança para que as pessoas possam compartilhar aquilo que, enfim, que elas queiram compartilhar. E os ganhos a gente costuma, eu tenho baixíssima rotatividade no meu time, baixíssima, né? Então a gente costuma resolver muito bem os problemas que são nos colocados dentro de comunicação, enfim, dentro do que a gente tem para entregar aí no dia a dia. E a gente tem um nível e aí, que aí o mapa de sentimentos ele traz, né? Ele traz esses indicadores. A gente tem um nível de motivação que agradeço mais uma vez ao Ramon pelo convite. Agradeço por vocês estarem aqui também.
Seu time de marketing perde muito tempo no dia a dia tentando atrair novos visitantes ao seu site para gerar novos leads? Já ouviu falar em automação de marketing? Faça já o seu teste. Dinamize, automação de marketing que gera resultados.